Então, boa tarde a todos e a todas. Damos início agora à sessão A2 do colóquio Planejamento Territorial no Brasil na década de 1970, também com duas apresentações. Eu vou fazer a primeira apresentação da professora Eulália Portela Negrelos, que tem um currículo extenso, então eu vou me concentrar em alguns aspectos. Arquiteto urbanista de formação, professora docente livre no IAUSP São Carlos, mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo, acabou de regressar de um estágio de pesquisa na Espanha, onde inclusive compartilhamos meses convivendo diariamente, e tem uma trajetória de pesquisa no campo dos estudos urbanos e regionais, um foco na discussão habitacional e as políticas urbanas, e desde o seu vínculo na pós-graduação no IAUSP, orientando trabalhos com essa temática, enfim, em termos gerais, no debate sobre as políticas urbanas e regionais, e com foco na discussão dessas políticas urbanas e regionais, habitação no estado de São Paulo, a partir de um trabalho importante sobre a produção, a institucionalização, enfim, especialmente da companhia habitacional, a Coab. Eulália, obrigado por aceitar o nosso convite desde o começo para fazer parte aqui desse coletivo. Eu passo a palavra para você, e só para reforçar que você tem 30 minutos de apresentação. Obrigado. Tá bom, obrigada. Bom, obrigada, Rodrigo e Fabiola, que desde o ano passado me convidaram, né, para que a gente pudesse compor isso que o Rodrigo falou tão bem, como coletivo. E eu também quero agradecer toda a organização que foi realizada, o agrupamento temático, né, e também de abordagens. E também estou muito contente de dividir sessão com a colega Sara Medeiros, que ela de manhã já se colocou de uma maneira que eu compartilho muito, que esse trabalho que eu estou dividindo com vocês hoje é um dos desdobramentos da tese de livre docência de 19, em que também enfrentei, como fez Sara, essa caixa tão difícil de abrir, que é o conhecimento do que foi pensado, produzido, concebido, formulado durante a ditadura militar no Brasil. E eu sinto que, a partir né, de aberturas dessa caixa, como Sara tem feito, como eu tento fazer, né, também eu vejo uma ampliação muito grande desse objetivo. Então, eu estou muito contente de estar aqui e vou enquadrar o que eu proponho, né, para essa discussão desse colóquio, uma abordagem material, concreta, territorial, geográfica, vamos dizer assim, sobre essa produção, né, urbana e habitacional do período militar. Eu chamei de desequilíbrios regionais e o planejamento integrado, e é o Estado de São Paulo, o recorte, né, o recorte federativo, territorial, mas mais do que nada federativo, mas isso está em aberto, né? Essa questão do desequilíbrio eu já coloco como uma questão para que a gente debata. Muito bem. O quadro institucional nacional é bastante conhecido de todos, vou apenas cumprir aqui com a linearidade, né, da minha apresentação, mas eu creio que é importante marcar que essa década de 70 cumpre, né, 10 anos do golpe militar, com a vigência dessa complexa política urbana habitacional, que foi instalada em 64, já em 13 de abril de 64, ela já foi totalmente elaborada, né? E, para nós, parece até pouquinho, né, colocar Sistema Federal de Habitação,
SFH, o Banco Nacional de Habitação, o Cefal e as companhias de habitação Coab, mas esse é um quadro muito denso. Por mais que o número de instituições seja extraordinariamente grande, né? Só nessas duas apresentações anteriores nós já percebemos, né, a importância, né, dessa institucionalidade, e nem se fale a partir da Conferência da Sara, mas me parece importante realçar que esse quadro complexo da política federal é um quadro que tem um arcabouço legal extensíssimo em uma lei, né, que é a lei de instituição, né, do SFH, BNH, CEFAL, as Coabs como órgãos promotores públicos da promoção habitacional, e o CEFAL como essa autarquia normativa do planejamento urbano, e eu já coloquei integrado aí, me adiantando, mas porque era realmente esse conceito da integração interescalar, federativa e administrativa. Nessa lei, apesar de Azevedo e Andrade afirmarem que foi lançado um Plano Nacional de Habitação, nessa lei o plano apenas se delineia. Nessa lei, ações estão indicadas para que esse plano seja desenvolvido, indicando, inclusive, já nessa lei, a articulação entre a produção habitacional e os planos diretores. Na Lei 4380, já de agosto de 64, já aparece o termo, né, de articular a produção de habitação com o plano diretor. E os planos de normativas nacionais, com os quais eu creio que nós construímos esse quadro, nesses 10 anos de implementação, que inclusive foram comemorados, né, pela ditadura, que inclusive em 74 tem várias produções de buscar um certo diagnóstico dos 10 anos, e o próprio IAB, aproveitando a presença da Vera, tem o livro sobre o IAB, o próprio IAB tenta de novo se colocar como um agente importante nessa construção nacional em torno da produção habitacional, do território, da cidade e do planejamento. Então, o quadro é de crise energética internacional, com 2 PNDs, né? E o Planasa, que também está imbuído aí dentro de um contexto de sistema também federal de saneamento, SFS, e aí sim, em 73, é lançado o Planap. Então, ele tem um caderno, ele tem uma normativa, ele tem umas ideias, né, pró-normativas, melhor dizendo, que é o Plano Nacional de Habitação Popular, e que prevê um sistema financeiro da habitação popular com fundos estaduais de habitação popular. Isso é importante porque a presença, né, da entidade federativa Estado, ela é reconhecida nessa possível integração, vamos dizer assim, de escalas federativas e administrativas. No entanto, já é possível identificar uma dissociação entre a habitação urbana e a habitação rural. Nós vemos que o enfrentamento efetivo do planejamento territorial nessa dicotomia urbano e rural, ela aparece muitas vezes em alguns textos e em algumas iniciativas até, enfim, de plano, mas as práticas são contraditórias, né? Porque, por exemplo, como o urbanismo rural do INCRA, e essa contradição, Sara já indicou hoje de manhã, Sara Feldman, porque quando um organismo apenas está responsável por uma área tão complexa, sem integrar todos os setores da administração, sobretudo a administração federal, nós já sabemos que essa questão do rural não teve o mesmo peso. Mas eu gostaria de deixar também aqui como um elemento importante para o debate. A extinção do CEFAL, em 74, a liquidação, em 75, toda a extinção, realmente
a gente precisa estudar melhor, Sara já indicou isso de manhã, e o BNH acabou centralizando ainda mais toda o financiamento do planejamento para os municípios a partir da extinção do Serfal. E as duas leis de instituição de regiões metropolitanas, 8 em 73, São Luís, Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, e a do Rio de Janeiro, em 74, ao meu juízo, indica algo que nós precisamos, o Breno também já colocou isso, mas nós precisamos aprofundar um pouco mais, não é? Porque parece que também aí é uma contradição, quando há planos de cidade média, de porte médio, uma desconcentração possível, não é, das atividades urbano-industriais, o que nós percebemos na prática é uma centralização muito grande nas regiões metropolitanas criadas em 73 e 74. Do ponto de vista do Estado de São Paulo, eu quero apenas realçar, não vou colocar aqui elementos dos dois PAGE, o de 59 e o de 62, mas é importante, como já foi mencionado aqui hoje, que nós sempre tenhamos em vista essas continuidades, rupturas, algumas permanências, e que o tempo vai nos oferecendo elementos que muitas vezes não se esgotam e numa década. Então, por exemplo, o PAGE de 59 e o PAGE de 62, o primeiro e o segundo, claro que eles coincidem com a administração estadual, mas eles têm um papel muito, muito importante na reflexão sobre a regionalização. E Maria Adélia Souza, participando intensamente desse processo, nos ressalta os dois decretos estaduais, o de 67 e o de 70, em que a máquina, né, estadual está buscando compreender, ou então indicar a regionalização dos órgãos da administração pública estadual no seu mapa, vamos dizer, administrativo. Tá? E a própria Secretaria de Economia e Planejamento, onde Maria Adélia atuou, lança em 71, né, inaugurando essa nossa década aqui do colóquio, a diretrizes de ação regional dentro da coordenação de ação regional da CEP. Para a habitação, é sempre importante lembrar que, desde 46, o Estado de São Paulo organizou o seu organismo, né? Tem toda uma história que justifica isso, porque em 46, né, com a fundação da Casa Popular, todos os problemas que os governadores observaram ali, houve a abertura para se abrir organismos estaduais, e São Paulo tem a Caixa Estadual de Casas para o Povo, né, de 46 até 74, e que depois se transforma em 74 em Companhia Estadual de Casas Populares até 80, mas aí já é a continuidade, né, dos nossos trabalhos coletivos. E é justamente quando ela se transforma em companhia estadual que ela adere ao Planap em 74. Assim, essa cartografia é apenas ilustrativa, não é? A importância, né, também da cultura técnica que vai sendo desenvolvida aqui. O SAGMAX buscou propor uma regionalização, aqui o PAGE, né, propõe uma regionalização, que o Jefferson já estudou bastante, ele está aqui com a gente, e a gente sabe, o estado de São Paulo é um estado que tem uma tradição e uma cultura muito forte no manejo técnico da sua regionalização, e esse é um mapa de 14, nesse momento nós tínhamos 5 regiões metropolitanas, e isso depois eu vou mostrar como chega até hoje. A problematização, então, que eu quero aproveitar e fazer com vocês, né, num colóquio de pesquisa, é sobre justamente o que se observa e que nós conseguimos observar de uma desarticulação entre a produção habitacional e o planejamento, de novo, integrado, porque eu já estou absorvendo da nomenclatura que foi utilizada para os municípios do estado de São Paulo,
do integrado. E o integrado é a integração da administração pública, e a integração da administração pública foi muito explorada na administração pública municipal, né? Então, problematização do tipo conexões e desconexões entre instrumentos propostos, né, no planejamento municipal, os planos diretores municipais, e a localização dos conjuntos, por exemplo, das companhias de habitação no estado de São Paulo. Vou voltar nisso, que esse é o meu eixo condutor de trabalho, né? Também é importante considerar instituições políticas e planos no bojo do desenvolvimentismo, que é marcar o segundo ciclo do desenvolvimentismo indicado por Ricardo Biochovsky durante a ditadura militar, e no que esse colóquio já se propôs, no seu próprio resumo anterior, original, a abordagem processual histórica não linear, em que, na década de 70, observa-se a consolidação de um processo que, para a habitação, toma o conjunto habitacional, ou conjunto, como a forma urbana de alojamento popular, consolidadamente, né? A partir de 30, ela vai sendo utilizada, e chegamos, então, na década de 70, com sua consolidação ampliada, né? O planejamento está em descompasso entre as propostas dos planos de efetiva prática das Coabs, e eu tenho como aqui mostrar para vocês daqui a pouquinho. As questões metodológicas da pesquisa, nós estamos trabalhando, como vocês vão ver, que eu trouxe de exemplo, municípios sede de regiões com conjuntos habitacionais produzidos pelas Coabs e com planos de desenvolvimento integrado. Muitas são cidades estratégicas para o desenvolvimento do capitalismo, com centralidade para a indústria, ou seja, o desenvolvimento da indústria paulista, a gente percebe a coincidência desses polos com o desenvolvimento tanto de planos diretores quanto de produção habitacional, e o Estado de São Paulo viu montar-se 7 Coabs, e que estão ativas até o presente momento, que é uma oportunidade, inclusive, de compreender esse processo e do ponto de vista administrativo e político, entender suas potencialidades de atuação, né? A única região, vamos dizer, que para mim é notável a ausência de uma Coab é o Vale do Paraíba, justamente porque, enfim, veremos mais adiante a potência industrial que o Vale do Paraíba teve. Então, aí está também um veio de compreensão que a gente está procurando explorar, né? Cruzando dados entre municípios, sua produção, as regiões mais atendidas, e a disputa pelos empreendimentos entre as companhias, com sobreposição de ações entre elas. Enfim, há uma especificidade de cada uma das cidades no marco geral do planejamento da produção habitacional em pequenos e médios municípios, indicando, inclusive, para a pesquisa, né, histórica, uma potencialidade de ampliação para além do município de São Paulo, né, que é a principal região metropolitana do estado, e das cidades polo. Esse é um mapa que a gente vem trabalhando já desde 2020, e que agora ele ganhou novas informações, porque me interessa muito compreender a produção dessas Coabs, a São Paulo, que ficou adscrita na sua região metropolitana, Bandeirantes, que é próxima da de Campinas, né, em marrom, Santos, que ficou também adscrita na sua região metropolitana posterior, Bauru, que se estendeu enormemente para outras regiões, Ribeirão Preto, né, que é uma potência aqui no norte do estado de São Paulo, e a última a ser criada, que é a CRIS, Companhia de Habitação Regional de Interesse Social de Presidente, em Araçatuba, na verdade. Mas aqui o que eu indico de novo nesse mapa, né, os colegas que já ouviram, vão ver que tem novidades, são as atuais 9 regiões metropolitanas, para além daquelas 5 até 2014, né, porque agora nós temos também a região de Piracicaba e São José do Rio Preto, de 21, e a de Sorocaba, de 16.
Então, isso tudo está, enfim, levando a várias perguntas e questões sobre a concentração de poder em regiões, a pressão para formar regiões metropolitanas novas, ou seja, nós estamos ainda nessa inércia da importância da região metropolitana, mesmo que ela não seja uma entidade federativa. E aqui eu destaco em algumas, né, regiões metropolitanas, alguns municípios muito rapidamente, eles São Paulo, claro, São Paulo, Campinas, Piracicaba, inclusive, Ribeirão Preto, Bauru e Presidente Prudente e Santos, né, para que a gente possa visualizar um pouco das próprias temporalidades em três âmbitos. O âmbito do planejamento, que é essa faixa, o âmbito da criação, ou seja, do regime de aglomeração urbana, seja em regiões metropolitanas, seja em polo de região de governo e região administrativa, e a produção habitacional de suas coabs no período 64-86, que é praticamente todo ele coincidente com a ditadura militar. Ele vai até 86, porque o Banco Nacional de Habitação é extinto em novembro de 86. O presidente José Sarney escolhe essa solução, mesmo tendo outras, inclusive, demandadas pelos próprios movimentos sociais de moradia, que seria a diversificação do BNH. E o Sarney decide extinguir. Então, esse também é um tema que vários colegas já abordaram, mas creio que ainda tem potencialidades para entender o próprio processo de estabelecimento e pressão neoliberal sobre o finalzinho da ditadura e o começo da democracia, né, da redemocratização. Essas são perguntas que estão aqui para que a gente possa abordar, e porque fazem parte das minhas próprias perguntas de pesquisa. Então, vocês veem que nós temos São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, Piracicaba, planos urbanísticos, em São Paulo, o PUB, de 68, o PDD de 71, em Santos, o Plano Diretor Físico, de 68, o PDDI de 76, 78, em Campinas, o PPDI, outra nomenclatura, Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado de 71, eu não vou nomear aqui as consultorias, né, porque não faz parte do meu objetivo, mas a gente, enfim. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Ribeirão Preto, de 78, enfim, o Bauru, que tem um super plano diretor de 67, Prudente, que é, inclusive, um município importante até para a questão industrial, o Distrito Industrial tem aí um desenho para Prudente como uma ponta de lança, né, para essa região do Rio Paraná. E Piracicaba tem um único plano dessa lista não aprovado, que é um plano de desenvolvimento urbano de 75. Aqui vocês veem o regime de aglomeração urbana juridicamente estabelecido, né, institucionalmente estabelecido. Região Metropolitana de São Paulo, 73, a de Santos é a seguinte, em 96, Campinas, 2000, Ribeirão Preto, 2016, Bauru não é região metropolitana até hoje, Prudente tampouco, e Piracicaba, em 2021. E da produção habitacional, nós temos, assim, as coabs são as que primeiro se criam, então Santos, São Paulo e Campinas são de 65, a de Bauru é 66, a de Ribeirão Preto 69, a Bandeirante em Campinas também 67, e a última de Araçatuba é a de 79, e tenho aqui um número, né, de conjuntos habitacionais que eu vou passar para poder aproveitar meu tempo. Então, é possível identificar desequilíbrios, e essa aqui é a minha discussão com vocês, entre proposta e prática de associação do planejamento econômico ao planejamento urbano e regional. Uma vez que, nesse recorte, o que nós temos verificado é que, primeiro,
São Paulo tem um quadro institucional de Coabs único no país, né, com 7 Coabs atuantes até o momento, né, e que foram sendo utilizadas, inclusive, até o presente momento, pelo seu município sede. O debate técnico sobre a produção habitacional e dos planos, né, pode-se verificar uma desarticulação ao comparar, né, a redação dos planos pelas consultorias, ou mesmo pelas equipes internas das prefeituras, e, por outro lado, a atuação das Coabs. Aqui, nós podemos afirmar, quase sem medo de errar, que há um divórcio bastante total. Então, a produção do território através de redes de infraestrutura, então, nesse quesito, há uma potencialidade em aprofundar os estudos que envolvam a atuação, inclusive, do conjunto das construtoras e outros agentes da cadeia da indústria da construção civil, porque nós verificamos, né, ao estudar, tanto do ponto de vista empírico, quanto do ponto de vista da própria história da ditadura militar, que esse é um setor econômico altamente privilegiado durante a ditadura, inclusive no que ele tem de corporativo. Algumas conclusões parciais do debate, no período de 64 a 86, para o estado de São Paulo, foram 458 conjuntos, salvo problemas de computação disso, de contagem, né? Porque há uma dissonância muito grande do material de cada Coab, que nós estamos fazendo o trabalho junto a 7 Coabs, né? E aproximadamente 230 municípios. Para um estado que, na década de 60, tinha 450 municípios, isso não é pouco. Não é? E tem uma questão de cobertura da produção em praticamente todas as regiões, e 2 delas, inclusive polarizadamente do ponto de vista da sua pujança socioeconômica, chamam a atenção, seja pela ausência total, porque registro não tem nenhum conjunto habitacional de nenhuma Coab, das 7 Coabs, né? Ou seja, isso levanta uma questão, qual realmente foi o papel da efetiva demanda de moradia nesses municípios para a atuação dessas Coabs? Porque registro já se sabe que tem uma demanda extraordinária de moradia e políticas sociais, né? Então, também, a legislação ambiental é uma outra possibilidade de limitação, o que nós não apostamos muito, porque a CDH construiu bastante em registro, né? Então, desde 77, a CDH, que depois ela muda de nome, né, Companhia de Desenvolvimento, a CECAP, né, se transforma em CDH, ela tem atuado e ela construiu bastante nessa região. Então, aí é um veio de pesquisa para entender melhor essas discrepâncias e que também nos dá elementos de questionamento da ação empresarial das Coabs em relação à efetiva necessidade habitacional desses municípios, que passa, evidentemente, pela orquestração dos prefeitos municipais, né? Então, muitos de nós participamos, né, de administrações municipais aqui nesse colóquio, e nós sabemos como essas questões da demanda e dos cadastros, e, enfim, das ofertas públicas de moradia têm acontecido. E o Vale do Paraíba é o litoral norte, que apesar dessa pujança econômica, já desde o sistema cafeeiro, posteriormente, com um intenso processo de industrialização, o adensamento das redes rodoferroviárias a partir da década de 50, não ter sido estabelecida uma companhia de habitação chama muito atenção. Só 2 municípios tiveram conjuntos da Coab Bandeirante, Guaratinguetá e Pindamonhangá, fora da área de abrangência, inclusive, de municípios acionistas da Coab Bandeirante, né? E outra coisa que também aqui, que é importante observar, tem um operariado industrial aí, né, nessa região em que nós estamos aí estudando possíveis causas dessa ausência. E eu estou terminando e realçar que nessa região
essa é uma região militar, né? Nós temos aí todo o aparato aeronáutico, né? E nós temos acesso a um documento em que Teresa Godinho, né, que é uma mulher importante em São Paulo, né, do bem-estar social, esteve sentada junto com o prefeito de São Paulo e agentes, né, da ditadura militar, para dizer, bom, essa região tem que ter uma Coab, e a gente pode contribuir para isso. Então, esses meandros, né, dos atores, né, são muito importantes nesse deslindar. E, por fim, só realçar que, em todos os planos que nós estudamos, desses casos que apresentamos, a localização dos conjuntos nessas cidades não coincide para nada com as diretrizes de habitação dos planos diretores estudados, quando indicadas. Quando indicadas. E o caso de Bauru é emblemático. O Bauru foi feito pelo CPEU, né? Um plano extraordinariamente detalhado, importante, inclusive, para todo o Estado, porque ele trabalha o Bauru no Estado, e na lista de créditos, Eulália, né, por favor. Oi. desculpe lhe atrapalhar, eu achei que você estivesse quase encerrando, eu deixei sem falar nada, que nós já Acabei, vou chegamos acabar. nos 30 minutos. Pronto, só vou acabar nisso, que é um indício, não é? Que é, nos créditos, o presidente da Coab Bauru aparece apenas como nos créditos, né? Então, são questões que são de detalhe, né, para que a gente possa, inclusive, materializar um pouco as nossas grandes questões históricas e historiográficas e chegar no espaço geográfico e político com a compreensão desses nossos grandes relatos. Obrigada. Obrigado, Eulália, pela precisão em relação ao tempo. Eu vou só aqui buscar a referência para apresentar a professora Sara Medeiros, que vai fazer a segunda palestra dessa sessão da tarde, com o tema Planejamento Regional e Política Habitacional, haveria um elo perdido. A professora Sara é geógrafa de formação, o que reforça, inclusive, né, um caráter mais amplo do ponto de vista disciplinar das pessoas que estão envolvidas aqui com o colóquio. Mestre em Ciências Sociais, doutora em Arquitetura e Urbanismo, é professora do Departamento de Políticas Públicas, ela me corrige se o nome estiver errado, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como ela nas considerações que ela fez de manhã, né, é uma pesquisadora que atua também junto, dialogando muito com a Eulália na discussão sobre políticas urbanas e questões habitacionais, enfim. Sara, obrigado por também aceitar o convite, ainda que um pouco mais tardiamente, para participar aqui dos nossos trabalhos, e a palavra é sua, também com 30 minutos, e faltando 5, ou se eu perceber que você está quase terminando, eu não vou falar nada, tá bom? Tá certo. A primeira coisa o grande desafio da gente é compartilhar a tela, né? Então, vamos ver se dá certo. Está aparecendo? Então, se estiver aparecendo... Eu vou tentar apresentar nesse modo, porque se eu ficar com a tela cheia, se ficar difícil, aí eu dou uma tela cheia para a gente acompanhar, certo? Então, eu quero inicialmente agradecer ao convite que foi realizado. Eu faço das palavras de Eulália as minhas na potência 3, certo? Porque, assim, tem sido um encontro muito profícuo da gente, desde a Ampur, né, dos eventos da Ampur, e Eulália chega a dizer para mim, olha que bom, vamos lá, ter essa empolgação em relação a construir objetos de pesquisa, né, de construir agendas de pesquisa. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é que esse tema, né, ele é uma agenda de pesquisa, a junção do planejamento regional com a habitação, é uma agenda de pesquisa que a gente está em construção, por isso que o título também ele é provocativo, no sentido de ter uma pergunta, e quando se coloca uma pergunta no título é porque ainda está com muitas dúvidas e poucas conclusões. É uma pesquisa que ainda está em andamento, e eu quero inicialmente agradecer minha orientanda de mestrado, Flávia Duarte, que também tem abraçado comigo na dissertação dela,
tentar buscar construir esse elo, como é que ele estava, né, estabelecido. E, assim, é muito interessante, porque em Flávia eu me vejo muito nas questões, porque, e como boa aluna de dissertação, ela quer já conclusões, ela quer achados prontos. E muitas vezes eu falo assim, Flávia, quando a pergunta se insiste, é a pesquisa. É que a pesquisa está dizendo que a gente ainda tem mais para continuar. E é muito importante que a gente esteja com essa insistência de não responder as coisas de imediato, né? Então, o tema da pesquisa, né? Obrigada, já fez as referências aí, então não vou me apresentar. Deixa eu só passar aqui. Primeiro que eu, como professora do Instituto de Políticas Públicas, eu faço uma reflexão aqui olhando para a política, né? Então, a lógica da ação governamental é o que a gente vai discutir. E aí é bem interessante, talvez vá me parecer um pouco repetitiva em relação ao que já foi colocado hoje pela manhã e também por alguns colegas, mas é necessário para que eu possa também construir o fio condutor da minha fala final, né? Então, o planejamento, ele se situa dentro da política pública e é importante a gente entender, peraí, estou me atrapalhando um pouquinho, entender em que momento, né, do ciclo, da etapa da política pública, o planejamento se coloca. Então, eu tenho a agenda, eu tenho a formulação, tenho a decisão e tenho a implementação e avaliação. Então, o planejamento ele está ali entre formulação e decisão. E por que é importante, né, eu estar colocando aqui, reforçando isso para quem escuta? Porque primeiro que a gente está com um público bem variado. E aí é importante também que a gente pegue quem está iniciando essa construção do objeto para entender qual é a perspectiva de análise que a gente pode imprimir nesse tipo de pesquisa. Nesse sentido, a gente precisa compreender que políticas públicas é um campo interdisciplinar, isso aqui já foi reforçado, mas é importante a gente colocar que nesse campo de atuação, né, principalmente do planejamento, a gente colocou o protagonismo de geógrafos, de arquitetos, de economistas, mas quando a gente pensa em planejamento e política pública, a gente também tem os historiadores, a gente tem o pessoal do direito, a gente tem uma gama infinita de estatísticos, pensando a política pública e atuando nessa análise de política pública. E aí, quando eu penso nessas etapas e que aproximação eu vou fazer para a política pública, eu tenho que entender quais são as minhas limitações e até onde eu posso chegar, né? Então, se eu estiver falando de agenda, eu posso analisar atores, janelas de oportunidades, problemas. Se eu estou falando de diagnóstico, eu estou falando de dados sociais, seja eles ambientais também ou econômico. Se eu estou falando de monitoramento, eu penso em cenários, em atendimento, tempo de execução, resultados. E se eu estou falando de avaliação, eu estou falando de objetivos, metas, resultados e proposições. Mas quando eu estou falando em planejamento, eu estou falando do que está posto. E por que eu faço essa reflexão inicial? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa que versa sobre o planejamento, a gente recebe muita crítica, diz assim, estava nos documentos, mas não foi implementado. Estava nos documentos, mas não foi bem esse o resultado. E aí, quando você está analisando o planejamento, você está analisando o que está posto e você não está fazendo uma avaliação da política ou um monitoramento da política. Então, é importante entender que fase da política você está se debruçando para saber também que elementos você vai encontrar e como você vai dialogar com esses elementos. Então, quando eu estou falando aqui do planejamento regional, e a política habitacional nos anos 70, eu estou olhando para aquilo que estava documentado do ponto de vista de perspectiva. Claro que a gente teve colegas aqui que foram em dados de resultado, de monitoramento, de avaliação, então foram além do planejamento, o que não seria uma obrigação, né? A gente construir esses escopos analíticos, eles são importantes para a gente avançar. E aí, o que é que a gente coloca do ponto de vista dos anos 70, né? Essa relação, como é que esse elo está construído? Primeiro, também vou parecer um pouco repetitiva, mas eu vou trazer aqui a Beck no sentido de que, nesse período, né, dos anos 70, é a ocupação do território, então a gente teve várias apresentações que antecederam, que trouxeram, né, essa vertente, a malha
de duplo controle, seja técnico ou político, e as cidades como base logística para a ação. Então, era a cidade que estava nessa base logística, por isso que vai fundamentar tanto a cidade de Porto Medo, os projetos de urbanização, isso dentro, né, da perspectiva do planejamento no Brasil. Mas também é um momento de produzir percentuais de urbanização. Isso não se dá exclusivamente no Brasil. Então, a gente está num cenário maior, mundial e da América Latina, onde a gente está produzindo urbanos, produzindo taxas de urbanização. Né? A fala de Eulália, que me antecedeu, criticou esse tipo de urbanização que foi construída, mas a gente estava produzindo porcentagens. E com uma influência, né, de financiamento externo imenso que a gente vai ver em toda a América Latina, da USAID, da ONU, da OEA e do Banco de Interamericano de Desenvolvimento. Então, eu tinha todas as linhas de financiamento que precisava ter demanda. E essa demanda vamos construir cidades, seja infraestrutura de larga escala, seja motivo para a urbanização, certo? Então, havia linhas de financiamento que estavam sendo postas na América Latina e o Brasil, de uma certa forma, acessa alguma dessas linhas. E fora um contexto político que a gente tinha também aí da Guerra Fria, que é uma outra questão política que se coloca. Do ponto de vista do grau de urbanização, né, esses dados aqui são da CEPAL, de 50 para 70, você tem a Argentina e o Chile, que já estão no nível, um grau de urbanização muito avançado em relação a 50, e em 1970, o Brasil e o Peru é que vão crescer nesse sentido de grau de urbanização, se aproximando desses outros 2 países. Eu peguei aqui os 4, que são hoje os mais populosos, né? O ritmo de urbanização, aí também a gente vê por que houve essa aproximação. Então, você vai ter Brasil e Peru, né, com um ritmo mais crescente de urbanização, que vai imprimir-se nos níveis de concentração do crescimento urbano. E aí a gente vai ver o crescimento urbano do Brasil e do Brasil e do Peru, né? Se aproximando, o Peru, inclusive, suplantando. Se a gente for olhar que tipo de urbanização que foi construída, como é que esses investimentos eles estavam atrelados à política habitacional, vão ter especificidades considerando cada um desses contextos. Eu não estou querendo dizer que era tudo o mesmo pacote, mas estou dizendo que tinha um pacote externo de financiamento que esses países, de uma certa forma, vão acessar. A gente tem, inclusive, pesquisas muito em Natal, né, desses investimentos americanos que vieram diretamente para a construção de conjuntos habitacionais. O Cidade da Esperança, que é um dos primeiros conjuntos construídos, ele é muito alvo de pesquisa, né, quando as pessoas vão trabalhar sobre essa relação Estados Unidos e Natal no período da Segunda Guerra Mundial e como é que tem esse financiamento com a habitação. Então, a gente, vez ou outra, recebe um colega que está trabalhando lá e fala, cheguei aqui em Natal e esse financiamento específico para a habitação. Então, o que vai acontecer é um suposto elo, né, entre desenvolvimento industrial e política habitacional, os que me antecederam colocaram isso. Então, a gente vai ter, em alguns projetos, o desenvolvimento de indústria, de atividades, inclusive agrária, que vai estar correlacionada a grandes projetos. Então, por exemplo, a região administrativa norte de Natal tiveram vários conjuntos habitacionais construídos pela Coab, e na prerrogativa da construção desses conjuntos está a instalação do Distrito Industrial de Natal. Natal não é uma cidade que tem pujança industrial, Natal vai se destacar muito mais no setor de serviço, né, em relação a todo o seu suporte de ação governamental e também de outras atividades, como o caso da Petrobras, e, sobretudo, no turismo, né? Então, os Prodetours vão trazer para Natal um outro tipo de desenvolvimento, mas o que vai estar dialogando com essa demanda habitacional é um suposto elo entre desenvolvimento industrial e política habitacional. E aí tem o que a gente vai fazer essa conexão, que de uma certa forma também apareceu, mas eu acho que é o que vai estar na essência da minha apresentação como novo, talvez, né? É a participação da SUDENE junto com o BNH na política habitacional. E aí, aqui tem um diário de Pernambuco, como coloca que a SUDENE será o órgão unificador da Política Nacional de Habitação, em convênio com o BNH. E aí é bem interessante porque a gente pouco vê
esse trabalho sendo articulado, seja a SUDENE, a SUDAM, como é que vai, né, trabalhar com o BNH. Eu agradeço também aqui, nesse momento, a professora Tânia Bacelar, que já é uma das interlocutoras da nossa pesquisa, né, a professora Tânia Bacelar, que foi da SUDENE, e tem dialogado com a gente, já concedeu uma entrevista, e até como é que a gente constrói essa relação. E a gente vai atrás dos documentos da SUDENE para entender como é que a SUDENE tocou nesse planejamento junto com a política habitacional. E aí, assim, eu não vou mais me adentrar para vocês em relação à estrutura que tinha o BNH, em termos de gestão de recursos, planejamento, porque seria um pouco batido no colóquio onde parece que todos têm essa aproximação, né? E também algo que foi muito destacado, que foi o Cefal, mas aí o Cefal está olhando com essa assistência direta aos municípios, ao planejamento, enquanto eu quero destacar que é a questão da SUDENE, né? E também, algo que a gente já vem dialogando é como essa política, apesar dela ter esse desenho, esse esquema nacional, ela tem diferentes implementações no território. Eulália fala de várias coabs dentro do estado de São Paulo, né? Em Belém, a gente tinha a coab metropolitana e tem uma coab que ia lidar com o interior. Em Natal, a gente tem uma coab que atua no Rio Grande do Norte, né? E a gente tinha um Inocop que atuava no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Então, o Inocop no Rio Grande do Norte, inclusive, foi mega premiado quando a gente pega aquele material do BNH em resumo e tem acesso, né, para ver os relatórios de gestão, inclusive premiação, que são duas irmãs, Dia das Mulheres, eu vou destacar expoentes na gestão, e elas conseguem ter essa projeção, que são as irmãs Forpósito, e vão atuar na Paraíba, né? Elas vão atuar, inclusive, fazendo alguns conjuntos habitacionais com conjuntos de professores e bancários na Paraíba. Esse destaque do Inocop no Rio Grande do Norte, né, dessas irmãs na sua gestão, faz com que a Coab também tenha uma postura diferente em relação à cidade. Então, vão ter especificidades em Natal, por exemplo, da forma como a política habitacional ela foi empreendida, que não vai se repetir em outras cidades. Por isso que é muito importante a gente fazer sempre esses estudos locais e não ter premissas, né, de BNH como se tudo tivesse sido a mesma coisa. Por exemplo, em Natal você tinha um parque habitacional muito pequeno. Fato é que quando a gente chega na década de 90, no censo de 90, que a gente vai verificar qual é o percentual de moradias permanentes, 45% tinham sido construídas pelo BNH. Então, é um percentual muito elevado. A inserção, a cidade é um território muito pequeno, em relação às capitais, a gente só perde para Vitória, em termos de território. A inserção dos próprios conjuntos habitacionais nos eixos de desenvolvimento da cidade, que é o caminho dos militares, certo? A inserção na rota turística fez com que os conjuntos habitacionais eles passassem por valorizações, junto com as outras valorizações que tem em solo urbano, e de uma forma que morar em conjunto habitacional do BNH ou Coab em Natal não tem um estigma que tem em determinadas capitais do Brasil. Como também no Rio Grande do Norte, em todo o Rio Grande do Norte, quando você vai para Mossoró, e aí a Coab vai fazer em Mossoró, a Coab estadual vai fazer em Mossoró um grande conjunto habitacional, e o conjunto Abolição. Mossoró tem uma história como a cidade, que foi a primeira a abolir a escravatura e tal, então os nomes dos conjuntos habitacionais são Abolição, Liberdade, tá sempre fazendo essas referências. Então, o conjunto Abolição, ele é o maior conjunto habitacional que é construído pela Coab no Rio Grande do Norte, com mais de 3.400 unidades, e vai ser construído na cidade de Mossoró. E esses conjuntos habitacionais, eles também ganharam em Mossoró uma certa centralidade, então não reproduz necessariamente modelos onde a gente tem o conjunto habitacional atendendo uma população de menor poder aquisitivo. Em termos de renda, de perfil de renda, pode ser a mesma coisa. A renda média em São Paulo é muito elevada, que seria uma classe média em Natal. Então, essa renda que vai atender esse teto, né, que vai atender numa cidade onde os rendimentos ainda são menores, faz com que essa população que ocupe seja a população do servidor público, de um assalariado médio, certo? Então, sobre a especificidade também do Banco Nacional de Habitação, a partir da década de 70, aí para o MINTE, né, que também já foi explorado, e é importante por quê? Porque o BNH ele nasce no Ministério da Fazenda,
então nasce como banco, atrelado à questão econômica, e ele vai para o Ministério dos Interiores. E quando ele vai para o Ministério do Interior, o Ministério do Interior ele está colocado como objetivo, são documentações de decretos, certo, professor? No desenvolvimento regional, e eu pediria, por gentileza, que tem um colega que não está sendo nada gentil, eu estou falando, ele está fazendo interlocuções, que eu acho que é melhor esperar o debate, certo? Então, a gente tem o Ministério do Interior e a gente tem o desenvolvimento regional, como a primeira premissa do MINTER, né? E o Programa Nacional de Habitação, como a última, uma dessas premissas que estão colocadas. Então, aí você tem o regional e a habitação, que estão inseridas no mesmo ministério. Do ponto de vista histórico, depois desenvolve-se o Ministério do Desenvolvimento Urbano, né, e Ambiental, mas já no final dos anos 80, que coincide também com a proximidade da extinção do BNH. No Rio Grande do Norte, trazendo mais para a minha área de pesquisa, como é que esses projetos regionais de habitação eles vão estar interligados, né? Então, a gente tem uma documentação histórica que vai conciliar, onde a gente encontra os projetos de desenvolvimento regional, e aí você tem todo tipo de política que está atrelada ao desenvolvimento regional, desde industrial, desde agricultura, desde a construção de barragens, e aí, junto desses projetos, você vai ter unidades habitacionais sendo construídas. Então, a SUDENE articulava, junto com os estados, né, esses projetos maiores e puxava o BNH junto para trazer ali a política habitacional. Então, a gente tem um projeto Oeste, com algumas cidades destacadas, agora chama a atenção o número reduzido de unidades habitacionais, para que a gente não ache que a gente está produzindo grandes urbanos, certo? São 218 unidades no projeto Oeste. Aqui a gente tem o projeto Seridó, que está em Acari, Jardim de Seridó, Parelho e Santa Cruz, são 596 unidades, e o projeto Agreste. Então, são alguns projetos onde a gente foi identificando que tem essa conciliação de ter um desenvolvimento ali, algum projeto macro e a unidade habitacional sendo associada. Isso para a gente, quando a gente pensa na política habitacional atual do Minha Casa Minha Vida, que a gente constrói conjuntos e não tem nenhuma outra política por trás, a gente vê que tem um elo que, por mais frágil que fosse, estava sendo estabelecido ali do ponto de vista do planejamento. Em termos territoriais, o que é que se imprime com esse tipo de política? Uma pulverização da política habitacional nesse período do BNH associado a projetos em alguns municípios, né, pequenos municípios do estado do Rio Grande do Norte, mas com a concentração mais massiva dessa produção na cidade de Natal, que é o número 1, né, e Mossoró. Então, você vai ver que essa concentração ela se dá, sobretudo, em Natal, que destaca novamente o 1, e também nesses municípios que estão circulados aí próximo de Natal, que é o que vai constituir depois a região metropolitana de Natal. Em termos temporais, o que é que a gente precisa destacar? Primeiro, o quanto que o planejamento regional ganhou mais força a partir de 1950, já foi objeto, né, de debruçamento teórico por alguns colegas, a criação do BNH em 60, a passagem dele para o Ministério para o MINTER, né, em 86, a criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Ambiental, mas também a extinção do BNH, então você cria, passa o BNH para lá e meses depois ele é extinto. E o período de redemocratização. Por que esses marcos temporais são importantes quando a gente vai pensar essa questão do elo, né? Com a redemocratização, a gente tem um pacto federativo, um novo pacto federativo e a municipalização da habitação. Espera aí, Rafinha. Essa municipalização da habitação, claro, tem toda uma compreensão, né, dos municipalistas em relação ao problema habitacional ser resolvido, tem toda a discussão que já é colocada, já é posta pela professora Marta Resch e por outros pesquisadores que vão trabalhar, né, a própria Raquel Ronick, quanto que o município ele não vai ter capacidade, os pequenos municípios, de gestão, de experiência, né, para colocar, e aí o Estado meio que fica com uma função secundária, e aí o estado que eu estou falando do Rio Grande do Norte, né? E aí a gente está colocando em um outro contexto, eu acho que
talvez para quem analisa as grandes cidades no Brasil, essa minha leitura possa parecer um pouco fora, né, da caixinha, mas o que eu estou analisando é um contexto de Rio Grande do Norte e dos municípios do Rio Grande do Norte, né? Então, os municípios, eles passam a não ter mais essa capacidade, isso também não é exclusivo da gente, é mais generalizado, mas o Estado também acaba saindo dessa política habitacional que a gente vai ter esse vácuo. O Estado que eu estou falando, unidade da federação. A própria reforma do Estado, que vai trazer essa guerra fiscal, e aí essa guerra fiscal ela vai incidir, sobretudo, na forma quando a gente constrói a nova SUDENE. Então, a SUDENE ela é extinta em 2001, porque a gente já não tem toda essa articulação da política regional, ela acaba enfraquecendo até ser extinta. A nova SUDENE ela é criada com uma perspectiva de retomar essa política de desenvolvimento regional, né? Nas palavras da professora Tânia Bacelar, ela coloca que havia toda uma expectativa, mas faltou muita articulação política, no sentido de que a gente não conseguiu trazer os estados de novo, porque eles estavam nessa guerra fiscal. Então, a gente já não tinha mais a cooperação que a gente teve na criação da SUDENE lá atrás. E também não tinha mais os recursos aportados na SUDENE, como a SUDENE teve no seu auge de atuação. E aí eu coloco a questão de qual é o elo que foi estabelecido, né? Eulália colocou sobre as várias questões de que a gente traz dentro do planejamento, o desenvolvimento regional e habitação como um pressuposto, mas que não se imprime no território. Então, esse elo existia do ponto de vista do planejamento, quando a gente vai buscar a documentação da SUDENE, quando a gente busca as atas e identifica uma divisão administrativa de habitação, voltada para a habitação, tem todo um investimento no 4º plano diretor da SUDENE, de que iria financiar os estudos sobre política habitacional, sobre a implementação da habitação. Então, está nos documentos da SUDENE o 4º plano diretor. E também nas palavras da professora Tânia Bacelar, que participou da elaboração, era o plano diretor um documento mais fortalecido da SUDENE, que era o auge dessa atuação. E aí, a questão que coloca também é como é que fica essa agenda política e acadêmica, né? Que era justamente essa indagação que a gente estava colocando. O Wilson Cano tem um texto que eu acho que é bem basilar para a gente retomar isso enquanto objeto de pesquisa, que são as novas determinações sobre as questões regionais e urbanas após 1980, e ele faz essa contextualização dos anos 60 e 70, como é que essa relação entre o regional e o urbano se coloca, e conclui o texto dele com a agenda de pesquisa. Essa agenda é a agenda que devemos construir, né? Então, eu agradeço a todos, certo? E finalizo aqui a minha apresentação. Obrigado, Sara, e pela conferência, pelas questões que você nos trouxe. Então, agradeço a todos que participaram e espero que a gente continue amanhã com essa mesma vontade. Obrigada.